ao Senhor. Nós queremos crer que o Senhor vai fazer isso. E que precisamos então compreender o que já foi feito. E o que podemos usufruir disto. E também experimentar o resultado disso que Cristo já fez. E que o teu Espírito possa fazer, Senhor, a tua vontade e operar o que é necessário e preciso operar na nossa vida. Porque, Senhor, não temos andado como Cristo não. Não somos como Ele é. É vergonhoso dizer que somos teus filhos. Então, Senhor, tua palavra não falha. O Senhor não mente. Aquilo que o Senhor promete é certo que nos fará. Então, tem compaixão. Me ajuda-nos a compreender. E o Senhor opere pela tua palavra o que é preciso operar. Converte-nos. Que seremos convertidos. Muda o que precisa mudar, Senhor. Tem misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu ouvi um pastor falar assim, que quando Jesus, depois que fez tudo, subiu aos céus, deixou aqui os 12. Então que os anjos perguntaram para ele, mas Senhor, e se eles falharem? Você confiou a obra do reino nas mãos deles, e se eles falharem? Aí que Jesus teria dito assim, eles não podem falhar. Não concordo com isso, não. Eu acho que se fosse nem sabemos se isso aconteceu, né? Se Jesus teria que dizer alguma coisa, seria assim, não vão falhar, porque eles são a minha semelhança na terra. Não significa que eu abandonei, deixei. Não, eu continuo lá na vida de cada um deles. Fazendo a obra que é preciso fazer. Não mudou nada. Claro, no caso do Espírito Santo. Mas aí a gente olha para a gente mesmo, para a igreja, e a gente pergunta, será que é isso mesmo? Alguns dizem que nós devíamos chamar cristãos e não cristãos. Quer dizer, um recado de cristão na terra. Então, eu quero voltar do princípio. Quero voltar lá na eternidade. O pastor Alfredo voltou para o Éden. Eu vou antes do Éden. Lá na eternidade. Os teólogos falam de um conceito chamado conceito eterno, que aconteceu na eternidade, antes que houvesse mundo. Eu gostei muito também, pastor Alfredo, dizer que antes
Primeiro foi, antes de luz, haja luz, houve haja cruz. Mas é maravilhoso isso, é mesmo. Porque foi assim, na eternidade. Nada criado, nem anjo, nem coisa alguma, universo, terra, nada. Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então os teólogos dizem que houve uma reunião das pessoas da Trindade. É difícil falar isso, mas a gente tem que usar meios antropomórficos. Quer dizer, Deus se reuniu com ele mesmo. Mas na distinção das três pessoas. O Pai teria dito então: olha, eu quero criar todas as coisas. Céu, terra, universo, animais. Nós temos que criar, em especial, os homens, mulheres, a nossa imagem e semelhança. No propósito, embora sabamos que eles vão pecar, é que eles sejam redimidos. Não todos, mas aqueles que eu escolho. E registrei o nome de cada um deles no livro. Eu amei, escolhi de todas as épocas, de todas as gerações, de todas as raças, de todas as línguas. E ele escolhi. E eles vão pecar. Mas eu desejo que eles sejam redimidos, restaurados, reconciliados comigo, e possam ser a noiva para o meu filho, igreja, mas que eles sejam semelhantes ao meu filho. Sejam semelhantes. Para isso, meu filho, unigênito filho, que eu amo, desde a eternidade, terá que se encarnar na plenitude dos tempos e se tornar como um deles. E então, tomar o lugar deles e cumprir a justiça que eu quero, desejo por eles. Pagar a dívida toda deles com seu sangue e então ressuscitar ao terceiro dia para que eles vivam uma vida de obediência perfeita, eles morram na cruz e eles ressuscitem para uma nova vida, uma vida restaurada e que será a cópia da vida do meu filho. Então, o Senhor Jesus diz, o unigênito, a segunda pessoa diz, meu Pai, eu quero isso, eu aceito. Eu vou ser o redentor destes que o Senhor escolheu e amou. Eu me disponho a tomar a natureza humana e ser o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, para substituí-los
redimidos, restaurados ao Senhor. E então o Pai entrega um livro com os nomes de cada um destes eleitos, escrito nesse livro, chamado Livro da Vida. Entregou para o filho. O filho pega esse livro. E naquela hora, ele morre. Sangue é vertido. O livro passa a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. O filho abraça ele e diz: eu os amo também, meu Pai, e amarei cada um deles até o fim. O Espírito Santo se apresenta e diz: eu vou chamá-los no tempo de cada um, vou regenerá-los, dar fé, arrependimento para eles, aplicar todos os recursos da obra do Filho na vida deles, vou transformá-los, a fim de que eles sejam uma expressão viva da vida do Filho, andando pela terra, até que sejam glorificados, recebidos na glória, unidos ao Filho para o casamento nas bodas do Cordeiro. Bom, talvez se vão perseverar, fazer com que eles perseverem. Enfim, vou garantir, nenhum deles se perderá. Aí você pergunta: bom, mas onde é que está isso na Bíblia? Então eu quero rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, ver alguns textos que mostram exatamente isso. Quero que você abra comigo a Bíblia. E se você é crente mesmo, trouxe Bíblia, crente, que tem Bíblia. Vamos começar em Apocalipse. Olha, por que eu gostaria que você marcasse os textos, né? Tchan! Apocalipse, veja no capítulo 8, versículo de número 13, diz assim. Olha, eu estou mudando tudo. Capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 1. Diz assim: adorarão, falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós temos aqui um livro, nomes que foram escritos no livro, e Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas será que foi escrito lá na eternidade? Ou Deus vai escrevendo conforme o cabra vai se convertendo? Eu pensava que era assim. Eu aprendi assim, fazia apelo, as pessoas vinham na frente e ainda fazia essa oração: Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Errado. Já estava escrito, por isso que está se convertendo. Veja capítulo 17 de Apocalipse, também versículo 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é.
Quer dizer, os adoradores da besta não têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Os eleitos têm o nome escrito desde a fundação do mundo. Então, você veja que, de fato, o propósito de Deus é muito específico. Não é para todo mundo, não. A obra de restaurar a imagem perdida lá no pecado, no Éden, desfigurada. A obra de vivificar um pecador morto e de aplicar toda a obra de Cristo nele a fim de que ele seja regenerado, vivificado e feito uma nova criatura, um filho, uma filha de Deus. É uma obra específica, decretada na eternidade, e Cristo veio especificamente para isso. Talvez seja o ponto mais difícil, né? Você é calvinista, você vai dizer, tem 5 pontos do calvinismo do livro. Eu creio. Mas quando chega no terceiro ponto, que é a expiação limitada, você fica bambeando, dizendo, poxa, será? Olha, é um dos pontos mais maravilhosos, gloriosos. Eu, quando entendi isso, fiquei estonteado. Meu Deus, quer dizer que Cristo desceu, deixou sua glória, pensando em mim. Ele tinha o meu nome no seu coração. É isso mesmo. Deixa eu mostrar alguns textos para você ver, que talvez você pergunte, será que Cristo deixou alguma pista de que veio especificamente pelos eleitos e não pelo mundo todo? Porque você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gente. Então, você pega essa palavra mundo e já pensa que Deus amou indistintamente cada pessoa existente que já existiu ou que vai existir na face da terra. Não. Essa palavra mundo diz respeito a não só judeus, mas Deus tem seus eleitos no mundo todo. E vem especificamente em favor deles. Então, pronto. Abra comigo João, no capítulo de número 6. João, Evangelho de João, capítulo 6. E veja o que diz aqui. Vou começar no verso número 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá. Veja, todo aquele que o Pai me dá. Jesus está dizendo isso. São os eleitos. Esse virá. E o que vem a mim, os eleitos que virão a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Muito teórico, menino, né? É bom isso, porque hoje agora eu posso entender bem os arminianos. Então, eu achava que Jesus estava falando dos discípulos, só dos discípulos, que ele não queria perder nenhum dos que o Pai lhe deu, os 12, os discípulos. Que bobagem, que Judas foi embora. E outra coisa, ele diz,
Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Se é só o discípulo o ressuscitar no último dia. Não! Jesus está falando de todos os eleitos, em todos os lugares, em todas as épocas, que o Pai deu para ele, escrito nome por nome naquele livro que ele amou. E desceu com esse propósito de fazer esta vontade do Pai, de morrer, viver e morrer em favor desses que o Pai lhe deu, para no fim ressuscitá-los no último dia. Se você abrir no capítulo 9, por exemplo, ele vai chamar os que são da lista, os que são no livro, ele vai chamar de os que são de Deus. Veja o capítulo 8, verso 47. 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ele fala com os fariseus. Então, os eleitos são os que são de Deus. Esses vão dar ouvido. Porque são de Deus. São os eleitos. Tem um nome na lista. Vão dar ouvido. Ele fala no capítulo 8, ainda no verso 43, que eles não entendem a linguagem. Quem não é da lista, quem não é de Deus, quem não é eleito, não entende. Qual a razão, verso 43? Por que não, eu estou lendo João 8, 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. No capítulo 10, ele vai chamar os da lista, ou os do livro, de suas ovelhas. Então ele diz assim, eu estou contando aqui, eu quando faço esse estudo, eu sou mais detalhado, mas eu não tenho condições. Então eu vou ler aqui, verso 10. Eu sou o ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é pelo mundo todo, não. Pelas ovelhas que ele dá vida. Aí verso 14. Eu sou um pastor. Conheço minhas ovelhas. E elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou minha vida pelas ovelhas. Olha que coisa tão extraordinária. No verso 16, ele deixa claro, porque a sua audiência era de judeus. E os judeus pensavam que só eles eram eleitos. Aí Jesus diz assim, ainda tem outras ovelhas. Não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão da minha voz. Então haverá um rebanho de um pastor. Você ouviu falar do David Livingstone? David Livingstone foi um grande missionário inglês lá no século XIX, mas também um grande cientista, geógrafo. Ele leu esse versículo aqui. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. E o Espírito Santo falou no seu coração, lá na África, tem ovelhas que Jesus quer conduzir. E ele então se entregou para a obra missionária, se embrenhou na África
e fez um trabalho extraordinário de pregação do Evangelho. Uma igreja foi estabelecida por David Livingstone lá. É aquela história que você já sabe, que quando ele morreu, os africanos disseram que o rei mandou buscar o corpo dele, né? Para ser enterrado na abadia de Westminster como nobre, porque ele, além de ser um missionário, ele mandava relatório dos pontos geográficos que ele descobria e então ele era muito famoso sim, no meio científico. Então os africanos disseram, não, o coração dele não. Tiraram o coração dele enterrado lá e só foi corpo. É uma história muito linda do David Livingstone. Mas o que mais me emociona é que ele entendeu esse verso como Deus tinha eleitos aí ovelhas lá na África. E ele foi. E realmente Deus deu a eles lá muitos ovelhas. No capítulo 20, no verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Veja, no verso 26, ele diz assim, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Não sois eleitos do meu Pai. Não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Os puritanos diziam uma coisa interessante, que um eleito tem duas marcas, uma na orelha e outra nos pés. Na orelha, o eleito tem uma marca na orelha. Qual é a marca na orelha? Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E nos pés? E segue. Se é ovelha, se é eleito, vai ouvir a voz do bom pastor e vai segui-lo. Eu escrevi um folheto, o título do folheto é assim, só os eleitos serão salvos. Será você um deles? É o título do folheto. Aí, eu digo isso. Cristo veio pelos eleitos, realizou uma obra gloriosa, oferece a salvação, é claro, a todos, mas só os eleitos vão ouvir e seguir. Você está agora lendo esse folheto. Se é um eleito, o que você vai fazer? Ouvir a voz de Jesus, você vai sentir que ele está falando com você agora. E vai segui-lo, vai buscar uma igreja para seguir a Cristo. Se você é um eleito, é isso que você fará. Bom, no capítulo 11, no verso... Cadê? Me ajuda aí com o tempo, viu? Mais 15. Mais? 15. Então pronto. Veja João, capítulo 11, a partir do verso 47, os Caifás e os principais estão apavorados com o fenômeno Cristo Jesus. Então os principais sacerdotes, verso 47, os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação.
Aí o evangelista disse, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote nataliano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, não somente pela nação, está falando de judeus, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Quer dizer, não só eleitos da nação judeu, mas para reunir os eleitos filhos de Deus que andam dispersos. Então, eu estou aqui hoje nessa cidade de Desterro, de São Desterro de Além. Nunca imaginava que existisse. Eu estou sendo sincero, não estou prezando ninguém, não. Por favor. Eu estou tendo prazer de conhecer o Desterro. E de ver um bocado de eleito no Desterro. Mas eles não estão só aqui, não. Eles estão lá. Você acha que tem sei se aqui tem candomblé? Não, está cheio. Mas espiritismo certamente tem. Você acha que tem filho de Deus disperso lá no espiritismo? A mesa branca. Você acha que tem filho de Deus disperso na Igreja Católica? Ah, sim. Estão lá. Você e eu, a Igreja do Senhor aqui, tem que sair pelos becos e barrados para buscar os filhos de Deus que estão dispersos, porque em Cristo morreram. Quando você abre a boca e você prega, e você fala, o Espírito Santo vai chamar com uma vocação eficaz e eles virão. Desde onde estiver. E sabe, na zona do meretriz, vão ouvir. São ovelhas. Cristo morreu por elas e virão para ser filhos e filhas de Deus. Mas agora eu quero encerrar com o que eu acho que foi, para mim, chão da doutrina da expiação específica, limitada, definida de Deus em favor dos eleitos. Veja, em Gálatas, nós vemos assim, capítulo 2, diz assim, eu vou ler no verso 18, Gálatas 2, 18 a 20. Porque se torna edificar aquilo que destruía a mim mesmo, me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A gente lê isso aqui e diz, o apóstolo Paulo, né? Não, isso está em revelação de Deus. Paulo está dizendo, e aqui trazendo a doutrina da
A obra específica de Cristo em favor dos seus eleitos. Ele me amou e se entregou por mim. Isso você tem que dizer. Cristo me amou e se entregou por mim. Aí vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Uma coisa é você pensar que Cristo estava na cruz representando a humanidade, fez o que tinha que fazer, e você foi lá e pegou uma ponga para você. Ah, que bom. Agora que eu salvo, meus pedaços são perdoados, eu criei. Uma coisa é isso. Outra coisa é você pensar que estava morto em delitos e pecados, perdido, caminhando para o inferno, filho da ira, como também os demais, sem esperança, sem Deus, sem salvação. E ele vem e amou, o que a Bíblia diz aos que amou, amamos até o fim. Ele veio com o seu nome na mente, no coração. Eu creio que ele na cruz balbuciou entre gemidos o meu nome. Josafá. Sabe que besteira, tentando Josafá no mundo? Não é que ele ia levantando e dizendo, você. Por isso ele tinha que ser Deus. Para Deus não tem dificuldade nenhuma. Ele sabe que Josafá é. E ele sabe exatamente o seu lugar, mas é Maria. Não importa, ele sabe. E balbuciou. Eu ainda creio que ele, durante as 3 horas que ele esteve pendurado na cruz, que Deus foi colocando sobre ele a iniquidade desses eleitos que ele queria redimir, eu creio que ele sabe exatamente a hora de cada um. Esses pecados, Senhor, essas misérias, esses podridões e fomes, tudo que pensamentos mais horrorosos, ruins. Também é dele, eu sei. Então, ele realizou uma obra específica por você, para a sua redenção, pensando em você, balbuciando entre gemidos de horror e de dor. Seu nome. A obra de Cristo não foi representativa. A obra de Cristo foi substitutiva. Então ele substituiu de fato cada um. Porque era Deus. E assim, morremos, espiando a nossa culpa. Mas desceu no túmulo. E não foi sozinho. Todos os eleitos com ele. Para que o corpo do pecado fosse desfeito, diz Romanos capítulo 6. E ao 3º dia, ressurgiu, quebrou as cadeias da morte. Foi a primícia dos que dormem. Venceu com todos os eleitos. E essa ressurreição não é só para garantir a sua ressurreição no final, mas sim também a sua vivificação, ressurreição para viver a vida de Cristo. Não é pelo seu esforço, não é pela sua vontade, mas é pelo mesmo poder do Espírito Santo que o ressuscitou dos mortos. O mesmo Espírito vivificará o seu corpo mortal para que você viva a vida de Cristo e seja imitador de Jesus. Glória a Deus. Amanhã vamos desenvolver mais. O Senhor tenha misericórdia de nós. Ou Ele faz uma obra e nós saímos daqui diferente.
para viver a vida de Jesus, ou não faz e a gente vai continuar aí comendo grana. Deus tenha misericórdia de nós.